Pessoal, eu quero fazer algumas considerações com relação aos nossos sorteios, né? Durante o evento, então, serão realizados 6 sorteios no total, sendo que o primeiro já aconteceu, então, antes do primeiro painel. Numa oferta da Icatu, serão sorteados, então, 12 títulos de previdência privada, cujos valores são de entre 5 e 50 mil. Então, temos de 5, 10, 25 e 50 mil. São os valores dos títulos de previdência privada. A cada sorteio, o contemplado recebe um crachá numerado de 1 a 12, de acordo com a ordem do sorteio em que foi contemplado. Então, a nossa ganhadora no primeiro sorteio já recebeu o crachá de número 1. Ao final do dia, e seguindo a ordem de contemplação, os 12 contemplados terão a oportunidade de escolher um dentre 12 envelopes. E então, dentro destes envelopes, a gente vai saber, então, o seu contemplado vai saber de verdade qual o valor do seu prêmio. Mas o importante, então, é que, ao ser contemplado, já terá garantido um prêmio mínimo de R$5.000, que pode se transformar em 10, 25 ou mesmo no maior valor, que é de R$50.000. Lembramos que somente concorrem aos prêmios os corretores de seguros com registro ativo na SUSEP, que é verificado pelo nosso auditor aqui em tempo real durante o sorteio. Por isso que nós tivemos 2 contemplados que não puderam receber o prêmio, pois eles não tinham o seu registro na SUSEP ativo. Certo? E o contemplado, assim como foi no primeiro sorteio, terá 1 minuto para se apresentar ao palco. Vamos então, tudo pronto para o sorteio? Primeiramente, nós vamos tirar o lacre da urna mais uma vez. E a Aline e a Juliana vão fazer então os sorteios. Vamos ao primeiro sorteio, então, gente. Expectativa, suspense. Quem será o contemplado? Nós vamos agora, então, fazer a verificação junto ao registro da SUSEP. Por isso que a gente leva esse tempinho, gente. É preciso digitar ali o número do cadastro ali, a verificar o nome. Está ok? Então vamos saber o nome do primeiro contemplado. Lourdes Pisoni. Lourdes Pisoni. Lourdes Pisoni. Está aí a Lourdes? Opa, que bom! Parabéns, Lourdes! Vem até o palco para receber o seu crachá e ao final do dia você vai saber o valor do seu prêmio de previdência privada, então. Parabéns! A Aline sorteou o primeiro, agora a Juliana vai sortear o segundo, então vamos conhecer aí o segundo número e que será o terceiro contemplado do nosso sorteio.
Está ok. Vamos saber então, Juliana. A felizarda é Jaqueline Carvalho. Jaqueline Carvalho. Está ali a Jaqueline. Parabéns, Jaqueline. Está chegando a Jaqueline. Parabéns, Jaqueline. Ao final do dia, cada um dos contemplados vai sortear, vai pegar o seu envelope e então saber qual o valor do título de previdência. Vamos a mais um número então, mais um sorteado. Tchan, 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 tchan. A Aline e a Juliana estão dando sorte aqui. Todas que elas sortearam estavam presentes, tinham registro ok. E só mulher ganhou até agora, gente. Eu acho que isso já é um efeito da nossa Arena da Mulher, hein? Muito bom. Tudo certo? Tudo certo? Tchan, 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 tchan. Outra mulher. Mais uma mulher, gente. Alice Piccoli. Alice Piccoli está aí. Parabéns. Uhul! Que maravilha, gente. Segundo sorteio do dia realizado com sucesso, então. Mais 3 mulheres contempladas. 4 com a Renata, que foi a primeira sortuda do dia, nesse nosso sextou especial. Quero agradecer a nossa equipe, nosso auditor, nossa equipe do sorteio aqui pelo auxílio. Tá vendo? Tá vendo? Pessoal, e a urna agora já foi lacrada novamente, vai voltar aqui para o foyer, então quem quiser ainda participar, porventura não tenha colocado ainda o seu bilhete ali para participar do sorteio, ainda pode fazê-lo, certo? Então, parabéns às meninas contempladas. Foto oficial e vamos sim ao próximo painel. Parabéns, gente. Continuando, então. O mercado de seguros está diretamente ligado à segurança e estabilidade da sociedade, especialmente diante de desafios como catástrofes naturais, mudanças regulatórias e a evolução das demandas dos consumidores. Para que a gente possa avançar com mais eficiência, é essencial fortalecer o diálogo entre o setor, as autoridades e aqueles que são diretamente impactados pelas nossas soluções. Neste painel, vamos discutir a importância dos programas de desenvolvimento do mercado de seguros, os aprendizados deixados pelas recentes catástrofes e os impactos das novas legislações para o setor e para os consumidores. Como essas mudanças afetam a oferta de produtos e a experiência dos segurados? De que forma podemos garantir maior proteção e acessibilidade diante de um cenário cada vez mais dinâmico? Para abordar estas questões e apontar caminhos para o futuro, convidamos autoridades do setor
reguladores e representantes do mercado. Nós vamos ouvi-los. Então eu quero chamar ao palco o diretor técnico e de estudos da CNSEG, Alexandre Leal, o presidente da FENSEG, Ney Dias, o presidente da FENACOR, Armando Vergílio, o representante do Sistema FEComércio Sesc-Senac, Ricardo Azeredo, o deputado federal Alceu Moreira, o ex-governador do Paraná e atual secretário Codesul, Orlando Pessutti, o presidente da Ibracor, Joaquim Mendanha, e o vice-presidente do Sincor RS, Ricardo Panceira, mediador do nosso painel. Vamos dar início, então, ao nosso painel. Eu quero passar a palavra, então, ao Ricardo Panceira. Um bom painel a todos. Mais uma vez aí, vamos repetir, renovar o nosso bom dia a todos. Bom dia. É um prazer tê-los aqui, nesse importante painel. Eu sei que o pessoal deve ter tido aí um intervalo pessoal para dar uma chegada rápida externamente, mas logo estarão retornando. A feira não abriu. O pit stop ele faz parte também. Então nós estamos aqui desde de manhã cedo, né? Isso aí faz parte. E abordaremos aqui temas de suma importância, com personalidades, com ícones, né, da nossa atividade, da sociedade e da política também, que é o exemplo do deputado Alceu Moreira, aqui do meu lado. É um prazer tê-los aqui, Ricardo Azeredo, da FEComércio, governador Pessutti, ex-governador do Paraná, uma personalidade, Ney Dias, presidente da FENSEG, a Federação Nacional das Seguradoras, Armando Vergílio, nosso presidente da Federação Nacional dos Corretores, e ex-deputado também e atual secretário de Estado de Goiás. Alexandre Moreira, meu parceiro, que é o coordenador do PDMS. Exatamente. Então, o PDMS hoje é uma ação muito importante do nosso mercado, que é o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, que tem a tarefa de elevar a arrecadação de seguros a 10% do PIB em 2030. Eu tenho a honra de participar como integrante da FENACOR, e participar representando a federação junto com a Confederação Nacional das Seguradoras, coordenada pelo Alexandre. E, por fim, o meu amigo e parceiro, ex-superintendente da SUSEP, atual presidente do Ibracor, o nosso órgão regulador da classe dos corretores de seguros, Joaquim Mendanha. Bom, então vamos dar início aqui, para a gente também não perder tempo, e queria antes também fazer aqui um anúncio a vocês, que nós tínhamos aqui agendado hoje a participação, embora online, do nosso superintendente da SUSEP. E, por um motivo, esse é o risco de a gente também ter entre a gente, é um risco que é normal de acontecer, né? Pessoas que integram, pessoas políticas que integram o nosso governo. Ele foi chamado às pressas
ao Ministério da Fazenda para ter uma reunião com o Banco Central e pediu desculpas e, infelizmente, não vai poder participar com a gente. Mas eu tenho certeza que essa equipe que eu relatei aqui agora, né, vai abordar todos os assuntos que interessam a nossa atividade aos corretores de seguros. Eu iniciaria um questionamento para o presidente da FENACOR, Armando Virgílio, né, para abordar um tema importante, esse que eu destaquei agora, que é o PDMS, e também um tema da nosso problema de catástrofe climática que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, que ele já estende fronteiras há muito tempo, tem muitos outros lugares que também têm as suas, muito embora em menor dimensão, mas tem as suas catástrofes. São Paulo, quase todos os meses, tem uma enchente lá. Então, tudo precisa de seguro. E assim Rio de Janeiro, assim Minas Gerais, Bahia e outros estados que têm danos de alagamento, inundação e danos de desmoronamentos que abalam o patrimônio das pessoas. Precisamos abordar isso. Então, eu pediria para o presidente Armando Virgílio que abordasse esse tema. O PDMS, o que os corretores estão contribuindo? Qual é a expectativa desse plano? Né? E com relação a catástrofes, que ações a FENACOR pode nos auxiliar para nós atendermos a sociedade? Bem, muito obrigado, Ricardo Panceira. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Repito aqui que é uma grande alegria, uma grande satisfação poder estar aqui no nosso Brasil-Sul. Queria cumprimentar aqui toda a mesa, me permita fazê-lo de forma dinâmica, na pessoa do deputado Alceu Moreira, enfim, e toda a nossa plateia que, com fé e força, retornará. Mas antes eu queria retirar de todos um compromisso. Todos que aqui estão se comprometem a ficar com a gente até o final? Jesus, tira uma foto. Quem sair agora está perdido. Mas, enfim, o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, inicialmente, um conjunto de propostas que se constitui num verdadeiro desafio de metas, e ele não é um plano hermeticamente pronto ou fechado. Ele foi colocado e ele é vivo. A pessoa que mais entende disso está aqui do meu lado. Eu não me sinto nem muito à vontade para poder falar de PDMS ao lado do Alexandre Leal, porque ele é o coordenador desse processo. Mas é uma união de esforços capitaneado pela CNSEG e pelas federações que a integram, juntamente com a FENACOR, que também subscreveu o PDMS. E, resumindo muito, digamos, de forma simplista, o objetivo do PDMS é fazer com que o mercado chegue em 2030 com 10% do produto interno bruto. E aí, obviamente, existe um conjunto de ações. A FENACOR participa, inclusive, do comitê de acompanhamento do PDMS e, recentemente, agora, nós assumimos a coordenação, por assim dizer, da parte de distribuição. Então, Panceira, se você me permitir, de forma bastante prática, pragmática, eu acho que o Alexandre Leal ele poderia falar com muito mais propriedade sobre o PDMS, e eu só, para não fugir da pergunta, poderia adiantar que sobre essa questão que envolve os riscos climáticos e as catástrofes tão dramáticas que têm ocorrido ultimamente, a FENACOR, no ano passado, encaminhou para a SUSEP formalmente a solicitação de que se colocasse no plano regulatório da autarquia para 2025 a discussão sobre, principalmente, a obrigatoriedade da cláusula de enchente, de alagamento, muito provocado aqui pelo Sincor Rio Grande do Sul, pelo André Tozeski, pelo Ricardo Panceira, e a SUSEP acatou esta nossa proposta, tanto é
que no plano regulatório da autarquia entrou como uma das prioridades essa discussão, de nós termos aí a inclusão como cláusula obrigatória, e aí esse debate vai ser feito, todos vão participar, e acho que isso vai ser um grande avanço, porque na medida, pensamos, que se torne uma cláusula obrigatória, todos terão que fazer, e aí você guarda a essência da pulverização do risco. Então, eu acho que vai ficar acessível para todo mundo. Acho que substancialmente é isso. Me reservo aqui, parceira, para não tomar muito tempo, para falar muito mais sobre o conjunto de novas legislações que entraram recentemente em vigor, a Lei 15.040, agora no mês de dezembro de 2024, mas que começa a ter vigência para valer, prática, a partir de dezembro desse ano, mas temos que nos preparar para isso. É uma lei, a Lei de Contratos Seguros, que coloca o Brasil em consonância com as economias mais desenvolvidas do mundo. E a gente pode falar um pouquinho sobre ela, mas principalmente a Lei Complementar 213, a lei que cria um novo mercado, institui as cooperativas de seguro, que não tem nada a ver com associação de proteção veicular. Cooperativas de seguro serão instituições seguradoras muito bem estruturadas. Hoje, poderiam operar apenas em trabalho, saúde e... me lembrem aí... rural, e agora vão poder operar qualquer tipo de seguro, tá certo? E também regulariza uma situação que vinha de forma descontrolada, causando muitos danos para os consumidores e para o mercado de seguros, ao criar o sistema de proteção patrimonial mutualista, criando as administradoras desse sistema patrimonial mutualista, e aí sim hoje associações de proteção patrimonial estarão ali vinculadas. E aí eu acho que esse é o ponto de interesse, para que todo mundo possa entender melhor e possa conhecer melhor, né, esta nova lei, a Lei Complementar 213. Era isso então, meu querido parceiro. Obrigado. Obrigado. Então, na sequência, para não sair fora desse tema, né, e já peço também antecipadamente perdão ao Alexandre, que eu, diante de tantas personalidades aqui, troquei o sobrenome dele, Alexandre Leal. Né? Então, Alexandre, poderia falar para nós aí a respeito da evolução que o PDMS já está tendo a partir, né, de quando iniciou? Né, e se já tem algum impacto, né, no nosso mercado, junto às seguradoras, aos corretores de seguros, ao mercado em si. Obrigado, Panceiro, obrigado pelo convite, por estar aqui representando a Confederação, cumprimentar todos os meus companheiros aqui de painel, cumprimentar o público também. É um bom momento para a gente falar de PDMS, que a gente está comemorando agora o 2º ano dele, né? Nem parece, mas já temos 2 anos de PDMS, faltam 6 para ele terminar essa primeira fase, que é o nosso planejamento é até 2030. Né? E a gente tem caminhado bem, agora a gente fechou recentemente os números do ano de 2024, com a ANS divulgando as informações de saúde suplementar, e a gente já ultrapassou 750 bilhões de reais de arrecadação, né? E mais de R$500 bilhão de indenizações, resgates, sorteios. Quer dizer, se somar essas duas quantidades, né, o que transita pelo setor de seguros, previdência, capitalização e saúde suplementar, né, de entrada e saída, já estão mais de R$1,2 trilhão, né, que é bastante coisa, né, mostra a força do setor. Né. E a gente teve, ao longo desses 2 anos, algumas vitórias importantes, né. Uma que, inclusive, foi uma das contribuições da FENACOR para o plano, de inclusão no plano, na parte de eficiência regulatória, que é exatamente
a lei, né, de regularizar, não se falava das cooperativas no momento, mas era de regularização das multas, mas que está aí. Tem um longo caminho ainda pela frente de regulamentação pela SUSEP, mas já é uma ênfase importante que eu acho que muda o ambiente do setor, né, em relação a esse aspecto, né, tenta efetivamente resolver um problema que era esse mercado marginal, né, e foi, né, uma ênfase bastante importante. A gente teve outras situações colocadas também de aprovação de lei, né, que aqui o Armando não me deixa mentir, a gente tem outras pessoas que transitam pelo esse métier, como é complicado você aprovar uma lei, mas que é a própria lei de previdência e capitalização como garantia de operações de crédito, né, também está em fase de regulamentação e também era uma ênfase do PDMS. A gente entende que isso tem um potencial de alavancar o setor, no sentido de que aquele cliente que tem reserva em previdência ou reserva em capitalização não precisa, eventualmente, fazer saque desses recursos, né, para atender uma demanda imediata de consumo, alguma emergência. Ele pode tomar um empréstimo, né, dando essas reservas que ele tem em produtos de previdência ou de capitalização como garantia, que naturalmente vai ser uma taxa de juros embutida nesse empréstimo muito mais baixa, porque é uma garantia boa, né, uma garantia de fácil acesso. Então, a nossa expectativa é que essa taxa de juros ela acabe ficando muito próxima ao patamar de um consignado de servidor público, né. Isso daí foi um avanço muito importante. A gente teve avanços também ainda na parte de pessoas, a questão de novas possibilidades de modelos de desacumulação da renda, né, quando o participante ele alcança a idade limite que ele contratou junto ao plano, né, você agora pode desacumular, pode reaposentar, tem uma série de questões que também foram estabelecidas em regulamentação própria do CNSP, que a gente também entende que isso é algo que aumenta a possibilidade de divulgação e de apresentação desse produto como boas soluções. Enfim, tiveram bastante coisas na parte também de seguros gerais, a possibilidade do seguro de crédito ser redutor também de capital de instituições financeiras, né? E toda a parte relacionada à imagem do seguro, que são ênfases perenes, que a gente tem, né, vocês têm acompanhado a Confederação buscando dar uma nova roupagem para a forma de se comunicar com o público, né, atuando cada vez mais nas redes sociais, utilizando influências. Ano passado a gente fez, né, a campanha com atletas olímpicos, que foi um grande sucesso, atraiu muita gente para entender do seguro. E para finalizar, que eu não poderia deixar de comentar, nesse ano de 2030, né, e particularmente também aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi muito afetado por uma catástrofe climática, né? São todas as ênfases relacionadas à sustentabilidade, né? O setor de seguros ele é um apoiador da agenda de sustentabilidade de primeira hora, né? E ali dentro do PDMS também a gente tem várias ações relacionadas a isso, e acho que talvez o ápice nesse ano de 2030 vai ser a participação do setor de seguros de uma forma bastante importante na COP30, né? A gente está montando a Casa do Seguro, que vai ser um ambiente de debates, de troca de ideias, né, para trazer pessoas ali que pensem a emergência climática e como é que o seguro ele pode apoiar nesse momento tão complexo, quer seja pela oferta de proteção, né, que é proteger contra riscos, né, proteção financeira contra riscos, quer também, que talvez seja até mais importante, a questão da prevenção, né? A gente tem que é um processo de educação, de convencimento da sociedade, que a gente tem que alterar as nossas práticas, a nossa forma de agir, né, e de tratar a natureza, o meio ambiente, para que os riscos sejam menores e o seguro possa efetivamente cumprir com a sua função social. É isso, parceiro, acho que deu uma visão aí de como estamos no PDMS. Obrigado, Alexandre.
grande contribuição. Agora vamos apreciar uma visão política de uma questão também que consideramos muito importante e agradecer a presença do deputado Alceu Moreira, que está nos prestigiando aqui no nosso evento. A exemplo que tivemos o prestígio ontem do governador de Estado, deputado Alceu, que muito nos honrou aqui também, dando a sua visão também de tudo que aconteceu aqui no nosso Estado. Mas como apoiador do agronegócio, e evidentemente representante do nosso Estado lá em Brasília, como os seguros podem auxiliar as empresas e também os indivíduos a se recuperarem após uma catástrofe natural, a exemplo que tivemos, e também garantir os pagamentos de indenização e que sejam ágeis e também justos na reposição dos patrimônios. Bom dia a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse evento. As janelas de oportunidades como esta podem mostrar uma visão clara de que a imagem do parlamento é heterogênea porque a sociedade é assim. Não há ninguém que use um sapato torto porque não tem um pé aleijado. Se ele usa o sapato torto é porque ele precisa para isso. O Congresso é muito assim. Tem muito sapato torto, mas muita gente trabalhando muito para fazer as coisas darem certo. Queria, então, cumprimentar o Alexandre, o Ney Dias, o Armando, o Orlando Pessutti, meu querido amigo, o Joaquim Mendanha, tá? Cumprimentar todos vocês e dizer o seguinte: eu estou aqui por uma orientação do meu amigo Sérgio Souza. Eu queria conversar com vocês, pessoal, sobre algumas coisas que nós observamos como comunicação transversa. Vamos pegar alguns fatos, para depois chegar no seguro. Nós falamos de saúde. E o que lembramos? Um estetoscópio, um cara de guarda-pó branco, um bisturi. Isto é doença. Saúde é outra coisa. É prevenção para não adoecer. Nós falamos de segurança e lembramos de um policial, uma arma, uma viatura, uma sirene ligada, vem tudo aquilo. Não, isso não é segurança. Isso é repressão ao crime. Segurança é uma política comportamental das pessoas para que o crime não aconteça. É visão inversa. Pois bem, nós tínhamos no agro, onde eu trabalho fortemente, a visão de que a comunidade urbana não compreendia a importância do nosso trabalho. E éramos voluntariosos, reagentes, às vezes raivosos. Eu cheguei na frente parlamentar e disse o seguinte: olha, nós temos aqui um problema grave de comunicação. A comunicação do agro não pode começar da roça para a mesa. Tem que começar da mesa para a roça. Não há nada que se faça de prazeroso na nossa casa, onde tem todo mundo, os nossos amigos, que não tem uma mesa no meio farta. De onde saiu? Da lavoura. Comece lá na mesa, que nós vamos ter a simpatia do grande espaço urbano. E começamos a fazer comunicação por isso, e os modelos reativos que nós temos com relação a isso são muito menores. Hoje, o agro é absolutamente aceito nas grandes conglomerações urbanas, compreendidos. Ainda falta um trecho para caminhar, mas compreendemos, pelo menos, a natureza e o norte do caminho. Vamos chegando, então, em dois fatores fundamentais, que é para o agro brasileiro, que não estão ligados à terra, à semente, o clima, o tempo, o manejo, nada, mas são tão importantes quanto. Quais são eles? Crédito e seguro. Irmãos gêmeos. É impossível ter um crédito barato sem reduzir o risco. É impossível ter um seguro bom que não seja sustentável. É preciso, então, que saiamos das amarras.
desse conjunto de legislação que é uma coxa de retalhos, que uma muitas vezes não é sequer complementar da outra, mas são gargalos. E foi isso que eu, Sérgio Souza, Arnaldo Jardim, Zé Vitor, Tereza Cristina e Pedro Lupion começamos a discutir com o modelo espanhol, com o modelo americano, com o modelo mexicano, tá? E vamos perceber que todos esses modelos, o mais consolidado é o americano. E por que ele é mais consolidado? Ele é um seguro essencialmente privado, 12 seguradoras. As seguradoras aprofundaram tanto o fazer do seguro que a assistência técnica, a extensão rural está a cargo da seguradora. Quem entra na propriedade do cidadão que foi segurado com agrônomo, com zootecnista, com veterinário, é a seguradora. Milhares de pessoas que são funcionários da seguradora. E o que a seguradora diz? Ó, tu assina essa policy, que não é aquela coisa da letra miudinha, do cidadão desconfiado com o corretor, achando que ele vai passar a perna, que ele é um sócio oculto, que ele é... Não, não. Um ambiente absolutamente saudável, amável. O cara é um amigo do produtor, o cara orienta tudo, mas o produtor se compromete. Quando assina a policy, olha, para te receber o nosso seguro, tu tem que cumprir isto. E ele visita a propriedade sistematicamente para poder passar para a seguradora os riscos. Ora, foram climáticos, teve alguma coisa que não aconteceu, que era incontrolável, mas ele não perdoará tudo aquilo que é relaxamento do produtor. Então vê que são 12 seguradoras e elas têm o monopólio de tudo. E por que funciona muito? Porque no orçamento americano tem, sem nenhuma possibilidade de contingenciamento, um volume de recurso bastante suficiente, que na grande maioria das vezes ele passa de um orçamento para o outro sem nunca ter sido mexido. Nunca. 80 bilhões de dólares, ninguém mexe nada lá, porque não é necessário. Quando chega no final de cada ano, acontece isso. Ah, bom, tivemos uma catástrofe na Flórida. Neste caso, tão somente neste caso, este recurso do fundo está disponível para fazer a compensação, porque os americanos acharam o seguinte: não vamos fazer na policy a cobertura de um risco eventual de pouca possibilidade de acontecer. É mais fácil que este fundo permanente, que é colchão de segurança para o seguro, esteja pronto para financiar. É um modelo, não estou fazendo aqui nenhum rastinho de mérito. Vamos para o espanhol. O espanhol tem 16 seguradoras. E é um sistema muito preso à questão estatal. O Estado está completamente presente no processo. Tá? Funciona. E é um sistema que absolutamente não funciona para o Brasil. Pela nossa heterogeneidade de região, clima, manejo, produção, espécie, logística, nós não conseguimos fazer aqui. Aqui, o nosso produto tem que ser um produto que tem alguns termos da policy que são comuns a qualquer lugar, e outro é um produto criativo adaptado especificamente à região e o cliente que nós queremos atender. Fizemos então com a Tereza Cristina, e começamos pelo Senado, um projeto de lei que, junto com as corretoras de seguro do Brasil inteiro, fomos discutir como vencer os gargalos. Essa não é uma legislação que tem a pretensão de, uma vez votada, abrir a porta para o seguro. Mas ela, retirando os gargalos, ela cria em nós a possibilidade de, primeiro, ter o seguro como um produto que tem condição de construir seus desenhos criativos, alternativos, com os arranjos necessários para que ele seja feito. Algumas necessidades são importantes. Por exemplo, não pode ter contingenciamento no recurso do seguro como garantia. Não pode ter. Porque o seguro tem que projetar os seus produtos para os anos seguintes, e ele não pode ter mudança de lei numa peça orçamentária. Votamos o orçamento, esse ano não tem. Está aí o meu seguro que eu fiz, como é que fica? Então esse seguro não pode ser contingenciado. Seguro tem que ser peça de garantia, mas claro que sim. Seguro é peça de garantia para o crédito. Se o seguro é completamente exigente, muito bem informado, se o seguro tem uma plataforma que todos conheçam a realidade de todos os segurados, que é uma coisa absolutamente cristalina, transparente, visível,
Se o seguro tem isso, o seguro é peça de garantia. E o cara não tem que estar botando terra, e casa, e porco, e galinha, não sei mais o que, nada. Bota a pólice de seguro, e o seguro é parte da garantia permanente do negócio dele. Tudo isso tem um fator que é comum entre os dois processos: risco. Crédito baixo é crédito com menor risco. O tamanho e o valor do crédito está diretamente ligado ao risco. A garantia do risco vem da pólice de seguro. Esses irmãos gêmeos, seguro e crédito, dão para nós uma possibilidade de fazer seguro em todos os lugares. Uma questão importante, meus queridos amigos, e eu quero concluir com isso. Esqueçam dos modelos em que o seguro, o subsídio do seguro tem que vir do orçamento da União. Não. O seguro pode vir de um arranjo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos, por causa das catástrofes, das secas, das chuvas, da catástrofe, de tudo que nós tivemos, nós temos um seguro que reduz o prazo, muito mais caro, prêmio menor, o seguro se fechou. Tá? Nós temos 50% da nossa capacidade segurada que nós tínhamos há 10 anos atrás, por causa do risco. Pois bem, o nosso governador do estado, todos os dias, que anuncia 300 milhões para dragagem, para estrada tal, para outra estrada, para outra estrada, para outra estrada. Será que ele não tinha uns 300 milhões para fazer um fundo para o nosso seguro aqui? Se nós estamos exigindo um bi para o país inteiro, bota 300 milhões do Rio Grande do Sul e faz o colchão. E esse colchão serve para tudo. Serve para o seguro. O seguro, por exemplo, pode ser financiado com mercado de capital, com fiagro, com fundo. Um papel no mercado, uma letra, um CRA. Ele vai para o mercado e o cidadão investe neste setor, porque seguro, pelo modelo de garantia, é capaz de ter um colchão de financiamento internacional, nacional, pode ser pelo fundo, pode ser pelo Estado, pode ser pelo município, pode ser pelos fundos mais diversos de todos os setores. Os fundos fazem investimento, um fundo X para garantir funcionário público, tem milhões depositados. O que ele faz com esse fundo? Ele faz a aplicação no mercado. Por que o seguro não é um mercado que ele faz a aplicação? Se o dinheiro está lá, se nós temos condição de remunerar qualificadamente, com garantia, por que não? Por que nós ficamos presos à legislação e a um dinheirinho público? Para quê? Nenhuma necessidade. Então convido vocês a passar a ideia de que seguro é produto, corretor é amigo, corretor é um protetor da gente, corretor é o cara que interpreta a letra miúda, é o clínico que nós precisamos para fazer análise milimétrica do corpo do nosso negócio. Ele é um irmão, ele chega na nossa propriedade e nos protege, não faz isso, faz aquilo, porque ele quer esse cliente permanentemente. O corretor não é um cidadão que vende esporadicamente para o cliente é um irmão e a sustentação dele o tempo todo. O seguro é com certeza um produto que vem no meio. Quando tu fala de crédito, por exemplo, tu lembra de um cara com chapéu, bonito, gorducho, muito endinheirado, ele emprestando dinheiro, e o coitado do cara lá embaixo, quase de joelho, pedindo, por amor de Deus, me dá esse empréstimo. Esse é o crédito. Então, crédito não é isso. Crédito é mobilizador da capacidade de ter e fazer das pessoas. Tem nada a ver com emprestar de um para o outro. É a operação. O crédito por si só é um jeito de virar para o negócio. O dono do dinheiro ganha dinheiro, mas o dono da ideia, da capacidade de fazer, executa com o dinheiro dado. Então, o crédito, seguro. Seguro é produto, pessoal, produto. Seguro é de fundamental importância em todas as áreas. Mas no agro, ele é tão imprescindível como o sol, como a água, como a terra, como a semente e o produtor. O seguro é um irmão nosso. Sem seguro, o custo fica elevado. O sócio oculto entra na nossa propriedade, ele não planta, nunca plantou, nunca colheu, mas ele é mais cartório, ele é mais papel, ele é mais exigência, ele é mais laudo, ele é mais isso, ele é mais aquilo. Tudo isso pode estar numa pólice de seguro, que é um colchão de proteção a quem produz com honestidade e competência. Obrigado. Obrigado, deputado. É muito importante essa plenária e nós também, corretores e seguradores, termos conhecimento que temos representantes preocupados com esse segmento do seguro no agro,
e que estão avaliando a nível globalizado. Não é? E nisso eu me permito a deixar aqui um tema de casa para os representantes das seguradoras aqui presentes e que atuam no seguro do agronegócio. Temos que arrumar soluções para a aceitação dos riscos. Não adianta o Estado liberar recursos se não temos como colocar alguns riscos. Sabemos que existe muitos fatores que impedem, às vezes até das resseguradoras, abonarem a aceitação. Mas temos que arrumar a solução. Nada é insegurável. Basta precificar bem feito e aceitar os riscos. E na sequência, vamos ouvir agora também a visão do consumidor e também da entidade que ele representa, né? E o que vocês, Ricardo Azeredo, esperam da gente do mercado de seguros como consumidores de seguros? Bom dia a todos. Agradecendo inicialmente o convite da Sincorp, pelo André. Cumprimento a todos os membros aqui do painel. E o mercado, né, o consumidor, precisa necessariamente ter atendido todos os seus anseios. E num elenco de anseios que os consumidores precisam, é o entendimento claro de todos os elementos que compõem uma apólice de seguro. Quando ele está comprando, quando ele está buscando essa informação, ele precisa necessariamente ter decodificado todo o processo e tudo que efetivamente ele está sendo coberto, e isso é um trabalho que os corretores fazem de uma maneira muito profunda, se colocam à disposição. A gente tem experiência muito forte com isso. Os corretores, no atendimento, têm um zelo profundo em procurar dirimir todas as dúvidas que a gente tem na hora de fazer essa contratação. Importante também ver todas as ações aqui que já foram trazidas, né, essas iniciativas, para que, sem dúvida, a gente possa ter riscos diminuídos, que a gente possa mensurar adequadamente. E isso eu trago do painel anterior, que eu pude ouvir, vários depoimentos, com a preocupação de entender o consumidor, de estar presente, de utilizar a tecnologia para facilitar trabalhos, para facilitar procedimentos, mas nunca abandonar a parte humanística do processo, da presença e do contato direto com quem efetivamente precisa e é quem mantém todo o mercado ativo e pujante. Sem dúvida, a gente, nesse episódio de catástrofe que a gente passou aqui no Sul, a gente teve uma demonstração pelas companhias de seguro no atendimento das nossas demandas. Foram rapidamente, né, atendidos mais de 6 bilhões de indenizações, desculpa, não tinha vindo a palavra. Mais de 6 bilhões de indenizações, mas a gente está muito aquém, porque os prejuízos estão estimados hoje perto de 20 bilhões. Então, a gente teria aí 2/3 dos prejuízos que sequer foram atendidos. O que se espera é que todas as diretrizes que foram estabelecidas e que as companhias estão buscando realmente sejam cumpridas, sejam buscadas,
sejam trazidas alternativas para atender o que todos os investidores, todos os elementos, todos os agentes do comércio, de bens, de serviços, possam receber como apoio e poder ver as suas ações, todo o seu investimento, todo o esforço garantido de uma forma segura. Se falou muito também, e é fundamental a questão da tecnologia, mas o software não pensa, né? O software executa. Então, muito importante ter visto o empenho, ter presenciado aqui as declarações no painel anterior, de que a tecnologia é fundamental, e mas a tecnologia executa as ações que a gente ordena, que a gente prepara, que a gente envia, mas ela não pensa e ela não tem a capacidade de fazer qualquer espécie de aproximação com o consumidor para atender toda a gama de necessidades que são várias para cada segmento, para cada investidor, para cada empresário. Ele tem uma demanda muito específica, e essa questão de haver uma escuta, de poder entender e podermos trabalhar os produtos, adequando a cada necessidade e buscando, sim, tarifas, valores, né, benefícios a um preço justo e que possa, sem dúvida, sustentar, inclusive, o mercado, como transformar ele muito mais pujante, em função de que cada empresário, cada participante, cada agente do nosso comércio possa se sentir cada vez mais instigado a investir, em apostar, em fazer, em empreender, por saber que existe um sistema que está disposto a correr riscos, ou melhor, a avaliar riscos e sustentar e dar segurança para todo o investimento e para a continuidade dos negócios. Obrigado. Agradecemos aí a sua contribuição. Azeredo. E agora, um questionamento curto e reto, né? Governador Orlando Pessutti. Quando abordamos catástrofes, como as que atingiram aqui o Rio Grande do Sul, como unir as relações entre o nosso setor de seguros e o Estado? Eu começo fazendo um apelo direto ao meu amigo pessoal e companheiro de partido, o Alceu Moreira. Inclusive, a semana que vem, dia 24, nós vamos celebrar os 59 anos do nosso velho e novo MDB de guerra, ao qual estou só há 50 anos dentro dele. Alceu, lute para que nós possamos ter a regulamentação do Fundo de Catástrofe já aprovado em 2010 pela Lei Complementar 137/2010. É um apelo que eu deixo para que você e sua assessoria anote, porque isso é um assunto que nós, do CODESUL, Conselho de Desenvolvimento e Integração, Região Sul, através dos 4 governadores, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão trabalhando para que isso aconteça. Em segundo lugar, uma rápida reflexão. Há uns 30 anos atrás, quando pela primeira vez estive diante do Colosseu, em Roma, eu olhei para aquilo e disse, 3.000 anos e obras acontecendo. Aí eu entendi que na vida de todos nós, seres humanos, e na vida também das estruturas materiais, existe um momento de se inventar, de construir, reconstruir, restaurar. E fiquei pensando, depois de toda essa tragédia do Rio Grande do Sul,
que também acontece no Santa Catarina, as enchentes do Itajaí-Açu, que também acontece no Paraná, nas enchentes de Porto União, União da Vitória, Rio Negro, Mafra, dos incêndios florestais no Mato Grosso do Sul. Eu fiquei pensando e conversando sobre isso, e num belo dia, conversando com meu amigo Wilson Pereira, carinhosamente nós o chamamos de Wilsinho, conversando com José Antônio de Castro, que coordenou esse evento junto com seus filhos, né? E conversando com Roberto Santos, surgiu a ideia de que nós tínhamos que colocar uma quarta perna, um quarto suporte nesse tripé que foi aqui tanto falado, que é o segurado, que é o corretor e que é a seguradora. Nós temos que colocar dentro disso para interagir com este segmento todo, com esse pé, um quarto tripé, que é o poder público. O poder público tem que sentar à mesa com as seguradoras, com as corretoras, para que nós possamos construir um modelo de parceria e participação. E é sobre isso que eu quero aqui deixar nessa primeira intervenção minha. Que nós juntos possamos construir essa parceria. Foi falado aqui que o prejuízo a ser indenizado seria de cerca de 20 bilhões. Mas mesmo assim foram 6 bilhões. Imagine que se nós, de repente, tivéssemos investido uns 400 milhões, 100 milhões em cada estado, de forma antecipada, de forma preventiva, como foi aqui dito. O senhor colocou muito bem, eu sou médico veterinário e sempre disse isso. O médico veterinário cuida da saúde, o médico cuida da doença. O engenheiro agrônomo cuida da saúde, ao cuidar dos pesticidas, e o médico cuida da doença. Se nós fizermos previamente investimentos em estruturas de monitoramento, para que nós possamos conhecer melhor a nossa realidade, nós vamos evitar os efeitos piores que as catástrofes trazem para nós. E para isso eu conclamo as seguradoras, que possam ali no seu portfólio de investimentos, colocar de repente, olha, no Mato Grosso do Sul, nós vamos investir junto com o governo do estado, com a Defesa Civil, com os bombeiros, com o pessoal da ciência e tecnologia, vamos investir 150 milhões na aquisição de equipamentos, na estruturação de salas de situação. Eu vou deixar aqui com vocês o termo de convênio que já está firmado pelo governador Rídio, pelo governador Ratinho, pelo governador Jorginho e o governador Leite, que é um termo de convênio entre as defesas civis dos 4 estados, os bombeiros dos 4 estados, para que nós tenhamos qualquer coisa parecida como uma força Codesul de defesa civil, para que na emergência não precisemos ficar na burocracia pedindo autorização para cá e para lá, que já tenhamos os equipamentos adquiridos, que já saibamos todo o protocolo que teremos que cumprir. E por isso eu conclamo as seguradoras para que juntos venhamos a construir um modelo em que as seguradoras invistam mais na prevenção junto com os governos, para que nós possamos ter que pagar menos indenizações do que estamos pagando. Esse é o meu. Obrigado, governador. E na sequência, vamos abrir um questionamento, então, para o presidente da FENSEG, o Ney Dias, né, questionando se existe um hub de dados que poderiam ser compartilhados pelo mercado e pelo Estado na troca de informações e melhoria na gestão de riscos e também de investimentos, e como as tecnologias emergentes de inteligência artificial e Big Data auxiliam as seguradoras a prever e responder a catástrofes naturais, que é a questão da prevenção. Muito bom dia a todos, prazer grande estar aqui com vocês. Obrigado, Panceira, pela pergunta,
fazer uma saudação aqui a todos os colegas aqui do painel também, com suas importantes contribuições para o nosso setor. Eu acho que cabe aqui a gente... Essa é o meu primeiro evento oficial aqui como presidente da FENSEG. Tá? Então, perdoem o calouro aqui se eu cometer alguma gafe. Mas a gente está vivendo um momento muito especial, né? Eu tenho notado aqui, né, a gente já está indo para a terceira reunião dessa nova diretoria. Acho que cabe explicar um pouquinho, né, como a FENSEG atua. Muitos colegas me perguntam aqui, muitos corretores me perguntam como é que é a forma de atuação, então acho que é importante fazer esse esclarecimento, né? A FENSEG faz parte, né, da representação das seguradoras, é a federação dos riscos, né, dos danos, e atua em conjunto com as demais federações, né, a FenaSaúde, a FenaCap, a FenaPrev, e junto aqui da CNSEG, né, representada aqui pelo Alexandre. E ela tem um time pequeno, mas bastante competente, bastante experiente, capitaneado pelo nosso diretor executivo, que é o Danilo Silveira, e ela tem uma diretoria que se reúne uma vez por mês. Vários de nós estamos aqui representados aqui no evento, né? Então, além da presidência, temos 5 vice-presidências, um primeiro vice-presidente, né, que é o Felipe Nascimento, o Rivaldo estava por aqui, também é vice-presidente, o Edward da Allianz estava aqui também, o Goldman também é vice-presidente, e o nosso colega da HDI, o Rafael Ramalho, né? E mais toda uma diretoria que atua aqui nos vários temas, a gente discute os vários temas do nosso setor, e nós temos as comissões técnicas, são cerca de 20 comissões técnicas, que atuam em cada um dos ramos do seguro, buscando soluções, buscando inovação, buscando coisas que impactam o setor como um todo. Na questão de informações, né, disponíveis e de tecnologia, acho que aqui a gente pode considerar que tem o âmbito de cada uma das empresas, né? Cada uma das empresas tem investido bastante em tecnologia, cada uma delas procura evoluir na questão também de base de dados, que sempre foi fundamental para o setor de seguros, né? E cada vez mais, né, com as mudanças climáticas acontecendo, não só o passado, só as informações de passado que a gente tem não explicam mais com tanta suficiência o que a gente espera que vai acontecer pela frente. Então, tem esse nível de informação. A gente tem, claro, vários prestadores, várias empresas que atuam com muitas informações e dados de Brasil e do exterior. Nós temos também os resseguradores, né, os resseguradores globais, e o IRB aqui no Brasil também, que tem muita informação, porque eles acabam capturando a experiência como um todo, né, do mercado. A gente tem na CNSEG, né, uma divisão de serviços que atua conosco em tudo aquilo que a gente entende que pode ser centralizado, como a parte de bônus, a parte de fraude, a parte de sinistros. Então, todas essas informações são ali reunidas num hub e que as seguradoras podem ter acesso, podem se informar. Com relação ao que a gente falou aqui dos impactos de alagamento, a gente não pode esquecer de vendaval, que também tem tido um impacto muito grande em várias praças, a parte do seguro rural, que são atividades econômicas, né, que são eventos que acontecem e que são muito impactados têm sido muito impactados pelas mudanças climáticas. Então, a gente, inclusive, está nesse momento, tem um grupo de trabalho da FENSEG discutindo exatamente esse aspecto aqui da cobertura de alagamento, né? Buscando aqui informações em conjunto, esse grupo de trabalho, para que a gente possa viabilizar
uma expansão da capacidade. O mais importante foi colocado aqui por vários dos senhores, né, é a questão da mitigação do risco, que é fundamental, é importantíssima. Isso está capturado em vários aspectos, o próprio aspecto de construção civil, né, aspectos de construção de diques, de piscinões, de prevenção, a própria maneira como o homem, né, tem tratado a natureza no que se refere às bacias hidrográficas, né, aqui vou rapidamente falar um pouco sobre essa parte mais técnica, né, mas a natureza ela é muito sábia, né, os rios são curvilíneos, porque ali eles capturam maior, na cheia, eles têm condições de capturar maior capacidade de absorção do volume adicional de água, né? Ela tem uma comunicação entre a parte subterrânea e a parte que a gente vê, né, para justamente esses momentos, né, de mais volume de água. O que o homem faz muitas vezes? Retifica os rios, constrói as margens, né, e faz um fechamento ali dessa conexão entre a parte subterrânea e a parte visível do rio, né, concretando, né, e depois a gente surpreende, né, quando a gente vê o volume de água, né, e isso é muito importante, acabar levando a essas grandes catástrofes. E o volume de água, eu estava lendo alguns dados, a gente, de 92 para cá, usou 2,5 trilhões de toneladas de gelo se transformaram em água, né, na atmosfera, aumentando o nível dos mares em 10 centímetros. Então, tudo isso, né, o que a gente está vendo, né, não pode ser surpresa, que todos nós aqui lemos diariamente, mas isso, obviamente, que tem cobrado o preço, não é mais uma questão de previsão, tem acontecido, né? E eu acho que a saída para isso tem saído. Uma frase que eu gosto muito é: todo problema complexo tem uma solução simples, fácil e errada, né? A gente precisa trabalhar realmente em equipe, em todas as frentes aqui, e acho importante a participação do poder público. Eu vejo aqui, né, eu acho que é um momento muito especial, que eu vejo uma participação, uma propensão, né, um desejo, um interesse da representação das seguradoras, das representações dos corretores. E agora aqui, todos testemunharam também o setor público querendo participar, porque, na verdade, nós precisamos do apoio e da participação de todos. É só com todos esses ângulos de visão que a gente vai conseguir fazer as transformações que a gente deseja para a nossa sociedade. Então, Panceira, aproveitei aqui a sua pergunta para também cobrir vários outros aspectos aqui, mas tenha certeza que dados é importantíssimo, né, e como foi extensamente falado aqui, até no painel anterior, a tecnologia é fundamental para a gente ter capacidade de processamento dessa quantidade de dados, né, cada vez maior que a gente tem, que a gente consegue capturar, para poder fazer as melhores leituras dentro de cenários que, sem dúvida nenhuma, serão cada vez mais desafiadores. Obrigado. Obrigado, Ney, pelas atualizações aí da Federação das Seguradoras, que é muito importante para todos nós. E, finalizando aqui a nossa roda, dos nossos apoiadores aqui desse painel, debatedores, então, eu aciono Joaquim Mendanha, presidente da Ibracor, e, como presidente da autorreguladora dos corretores, como vê, poderia nos detalhar os benefícios
que o Ibracor está passando para o mercado ou pretende passar em curto prazo, né? E qual é a contribuição que os corretores de seguros, que o mercado de seguros está hoje já dando para o desenvolvimento do PDMS. Muito bem, Panceira, obrigado. Primeiramente, agradecer o convite e cumprimentar aqui meus colegas de debate. Ficar por último é bom e é ruim, né? Agradecer aqui em nome do André Tozeski e parabenizar já todo o evento aí, a todo o time que participou desse evento, dessa magnitude. De parabéns, um evento de alto nível. Bom, o Ibracor, até o governador falou ali da LC 137, ele foi criado por lei complementar aqui pelo então ajuda do deputado Armando Virgílio, pela 137, pela 137, é isso, pela lei de catástrofe. A autorregulação no Brasil, ela foi inserida nessa lei. E desde lá, então, o Ibracor é a única autorreguladora autorizada pela SUSEP a operar. E a autorreguladora nada mais é do que um braço auxiliar de supervisão da SUSEP. Hoje nós estamos com mais de 120 mil, Armando, corretores? Já? 120 mil, Armando, corretores hoje. 136 mil corretores em todo o país. E eu já estive lá, no órgão regulador, com todas as suas eficiência, dedicação do corpo técnico. É muito difícil você estar regulando todo esse mercado, né, como espalhado aí nos mais de 5 mil municípios de todo o país. Então, a autorregulação, ela vem para isso, ela vem como um braço auxiliar da SUSEP. A SUSEP não perde em momento nenhum a sua soberania, a palavra final, mas a autorregulação. Até porque, pessoal, o nosso mercado de seguros do Brasil, eu conheço um pouco lá fora, é altamente responsável. É altamente qualificado, né? Então, nada mais justo que ele mesmo se autorregule, né? Então, nós estamos já hoje com mais de 20 mil associados, trabalhando intensamente para quê? Inclusive, já falando do PDMS, aqui quero parabenizar a CNSEG e a FENACOR, primeiro porque estarem juntas. Eu acho que é muito interessante desse modelo da gente estar discutindo, a CNSEG ter chamado a FENACOR para contribuir, e no PDMS tem um capítulo da autorregulação, né, onde a gente inserida como um pilar importantíssimo para o crescimento do mercado de seguros. Estamos dependendo apenas do quê? Da SUSEP, que ela tem que fazer agora Está no plano de regulação de 2025, isso. Eu até li lá que está no plano de 2025, que ela tem que regulamentar o nosso trabalho. Mas o mais importante é que a autorregulação, quando ela estiver plenamente funcionando, essas mudanças, marco legal, lei das cooperativas, todas as alterações legais, nós vamos estar trabalhando junto com os nossos mantenedores, que é o sindicato e a Federação Nacional, para estar levando ao corretor cada vez mais a informação dessas mudanças, para que ele realmente fique ali antenado do que ele tem que seguir das regras, que é o mais importante. Falando um pouco do mercado, Panceira, do papel do corretor aí, eu até fiz uma conta, até me assustei. Eu, em março, agora, eu completo 38 anos que eu entrei na atividade segura. Seguro. Eu comecei cedo. E interessante, eu fiquei, como a minha mulher contou, 2 anos, 7 meses e 15 dias na SUSEP. Fiquei fora, então, aí, quase 3 anos do mercado. Retornei para o mercado, depois, com muita honra, assumi a presidência do Ibracor. E, ao longo desses anos todos, a gente acompanhou muitos desafios do corretor. Leôncio de Arruda, Henrique Brandão, o Armando era novinho,
no Congresso, a gente brigando sobre a lei de juros, a participação dos bancos em seguro. Enfim, pessoal, foi muito desafio. Mas eu não vou lá longe, não, né? Eu vou me antenar alguns anos atrás. Pandemia da Covid. Pessoal, para o mercado de seguros, os corretores foram, assim, bravos. Foram para frente, organizaram seus times, foram dar atendimentos para os segurados, quando muitas seguradoras ainda, que têm muito mais recursos, ainda estavam se organizando para tentar atender. E os corretores estavam lá, estavam presentes. Isso, pessoal, reforça o quê? Reforça a importância da distribuição no país. Como eu disse agora há pouco, nós somos uma categoria organizada. Organizada. Então, eu acho que essas transformações que vêm acontecendo e que vão acontecer, isso é da vida, o corretor de seguros ele tem plena capacidade de se adaptar, como se adaptou. Provando aqui também, como foi falado ontem aqui para o André, pelo governador, aqui, Rio Grande do Sul, o corretor se apresentou, o corretor foi. Essa é a capacidade, pessoal, esse é o ativo que vocês têm. Nós somos o melhor, e podem ter certeza aqui, o mais barato canal de distribuição de seguros no país. Não existe outro. Porque senão a gente já estava substituído. Vocês podem ter certeza. Vocês são, hoje, peça principal nesse setor, nesse mercado que gira da distribuição. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter o quê? Usar a tecnologia? É isso. Tem que usar a tecnologia sempre. A tecnologia, porque ela vai nos favorecer num ponto que foi falado muito aqui no painel, eu até gostei do painel dos presidentes, que é você ter o quê? Tempo de contato com o seu segurado. Eu, além de corretor de seguros, eu presido uma cooperativa de crédito, que foi fundada há 26 anos aqui pelo Armando, e a gente tem um lema lá dentro, pessoas cuidando de pessoas. Vocês são pessoas levando proteção a pessoas. E vocês têm que ter tempo para estar conversando com o seu segurado, entendendo o que ele está precisando. Cada vez mais, como disse o deputado muito bem, vocês são a proteção dele, e é isso que ele espera de você. O consumidor espera isso de você. E é isso que nós entregamos ao longo desses anos todos, viemos entregando, e cada vez mais o mercado vai crescendo. E é isso que eu acho que cada vez passa essa mensagem, é o quê? Abracem a profissão de vocês, cada vez mais. Quando a gente fala organizado, a gente fala que a gente tem federação, a gente tem sindicatos, a gente tem clubes, a gente tem autorregulação e temos a escola de negócios, que é uma referência hoje mundial de conhecimento de seguro, de levar conhecimento acessível a todos. Ou seja, nós temos todos os instrumentos, poucas categorias, que a gente às vezes não para pensar nisso, poucas categorias têm tudo isso, Armando, elencado, o parceira. E nós temos, pessoal. Então a gente tem que o quê? Se utilizar muito desses instrumentos que estão aí ao nosso alcance. Ótimo, Joaquim, obrigado aí pela sua explanação, muito importante. E faça o adiantado da hora, vamos entrar aqui. Seria interessante aqui trocar mais ideias dessa plenária com aqueles que estão aqui, os debatedores, mas o tempo é nosso inimigo, não adianta. Então, nós vamos conceder 2 minutos aqui para as considerações finais de cada um, e eu vou me permitir aqui iniciar com o deputado Alceu Moreira, e já pedi aqui para a organização colocar aqui no nosso telão de trás, se possível, para a plenária também verificar aqui, tomar conhecimento da legislação que está sendo colocada lá na Câmara Federal a respeito do que ele debateu conosco aqui agora. Então, deputado Alceu Moreira, é com o senhor.
Obrigado, Ricardo. Primeiro, eu queria só fazer um pouquinho para nós alegrar o ambiente, conversar com o Ricardo Salto. Ele está aí ainda, não? Não, com o César. O César. Só para dizer para ele, quando eu era pequeno, pessoal, nós é uma família de 7 irmãos em poucos hectares de terra, e nós esperávamos o Natal que ia ter presente. Nunca tinha. Tinha uma cestinha com bolacha, com açúcar colorido, e o carrinho que eu esperava receber, eu tinha que fazer com roda de mandioca. E eu ficava louco de feliz com aquele carrinho com lata de azeite e roda de mandioca. O Colorado acabou de ganhar um carrinho com roda de mandioca e está muito feliz. Como é bom. Parabéns para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos tratar de alguma coisa. Seguinte. A legislação está ali, pessoal. Essa é a origem que nós estamos fazendo de leis disruptiva para nós conseguir fazer fluir o projeto de seguro. Então, do ponto de vista do que nós temos disponível hoje, como garantidor do processo, em todos os setores, inclusive com o fundo de catástrofe, que não necessariamente precisa de recurso financeiro, pode ser patrimonial, pode ser fundo garantidor, taxa de risco, 6%, 5%, mobiliza um capital gigantesco com uma taxa desse tamanho, porque é o risco. E o risco vai ficar cada dia menor quando o corretor de seguro e as seguradoras conseguirem mitigar o risco com os setores mais diversos ao mesmo tempo. Esta engrenagem gigante, né, não tem nenhum problema. E lá, por tanto, o agro socorre a cooperativa de médicos. E vice-versa. O seguro está claramente para nós, no caso do agro, que ele só será um seguro justo e suficientemente consumido se a incidência do seguro for em todo o território nacional. Nós não conseguimos fazer. Por que o Mato Grosso ia fazer? A catástrofe chegou lá. Deu seco o ano passado. E eles já botaram a barba de molho. Então agora é hora de fazer o seguinte. Se todo o território nacional tiver o seguro não obrigatório. Não é obrigatório fazer o seguro. Não é assim em lugar nenhum. Mas para ter crédito barato, no manual da legislação da agrícola que nós temos ali, está no manual, para ter crédito barato tem que ter seguro, senão tu não consegue crédito barato, porque é o seguro que garante as condições por edital. É uma condição do negócio. Tá? Ora, se a incidência do seguro for o território nacional, se a base é ampla, o risco é menor. Se a base é ampla para o agro e ela ainda é integrada com todos os outros setores, o risco é muito menor. Se os governos, em vez de botar recurso de subsídio, criarem fundos garantidores, eles mobilizam capitais que estão empregados em setores muito menos importantes do que o seguro. Fundos de toda sorte, que estão investindo em qualquer mercado, apenas por rentabilidade. Se os governos tomarem para si que o seguro é fundamental, ele viabiliza o fundo garantidor e pega fundos que têm bilhões de reais depositados e esses fundos ficam à disposição do seguro como um negócio absolutamente tranquilo, porque o fundo garantidor exime o risco. Percebam que nós temos um conjunto enorme de poder fazer um seguro no mercado absolutamente criativo e nós não podemos sair disso. Essas paredes invisíveis que nos emparedaram não tem nenhum sentido. O projeto mais importante para nós, do ponto de vista do agro, é feito no México, por que me pareça. Mas ele tem pouca adesão. E por que tem pouca adesão? Porque quando propuseram o produto, esqueceram do fator segurança, confiabilidade. Não tem confiabilidade, tem pouca adesão. Mas o modelo é de ótima qualidade. Então eu queria deixar um abraço para todos vocês, agradecer por essa janela de oportunidade e dizer o seguinte: é bom que estejamos todos na mesma página. O que a gente precisa, e eu quero concluir com isso, é sair do período que nós estamos vivendo, que o grande debate do Brasil se dá entre a Bíblia e o Código Penal. O Brasil de verdade passa pelo corretor de seguro, pela seguradora, pelo crédito, pela produção, pelo trabalho. O Brasil de verdade não está sendo discutido. E é por isso que nós vamos começar lá no Paraná, discutir um tema que vai fazer um projeto de Estado chamado O Brasil Precisa Pensar o Brasil. Quando os meios que vivemos centrifugam os bons,
Nós não temos os melhores cérebros. A política nacional centrifugou os bons. Fica só o raso, o que fala contra. Vamos combinar entre nós, e eu quero deixar um abraço para todos vocês. Vamos combinar o seguinte: em qualquer roda que sentarmos, tem uma exigência. A conversa só pode começar se nós começarmos o debate sobre o que concordamos. Sobre a divergência, só no final. Vamos começar pela convergência. O debate é mais amável. O Brasil dos bons não tem mesa para sentar. E vocês podem oferecer uma cadeira para todos. Obrigado. Parabéns, deputado Alceu Moreira. Já demonstrou, então, para nós aqui que tem uma bagagem de conhecimento da nossa atividade. Porque isso que o senhor comentou agora é a prática do princípio principal do seguro, que é o mutualismo. Uns pagam pelos outros. Aí as coisas acontecem, de uma precificação adequada que todos podem ter, né, o benefício de estar garantido por seguros. Bom, considerações finais, à minha direita, Ricardo Azeredo. Muito gratificante ver as iniciativas todas que já foram trazidas aqui, e com relação ao quarto, o quadripé, né, é significativo e, sem dúvida nenhuma, o ente público, né, tem que estar junto e aliado, porque é ele que pode conduzir essas ações, é ele quem pode agregar todos os agentes, é ele quem pode facilitar e trazer a discussão em nível nacional, né, para poder unir seguradoras, corretores, consumidores, e todas as entidades, né, que fazem parte desse segmento extremamente significativo, para poder a gente avançar no sentido de termos mais clareza e termos uma segurança maior para poder buscar junto às seguradoras. E aqui a gente convoca, né, necessariamente todas as companhias para que realmente tudo que foi trazido no painel anterior de ações e de reconhecimento, especialmente que eles estão dispostos a fazer aproximação com o seu consumidor, e todo o elo que é feito é exatamente pelos corretores. São exatamente quem pode trazer toda a demanda, toda a necessidade dos consumidores e fazer as modificações, contribuir significativamente para as alterações e as mudanças. Mas o principal para mim, né, que estou aqui representando mais a parte de consumidores, que são a demanda, muito gratificado por estar bebendo aqui do conhecimento que a gente realmente não tem, né? A gente não domina, a gente busca alternativas, mas ver esse movimento e esse pensar unificado se traduz numa tranquilidade para a gente ver que efetivamente estão cuidando daquilo que a gente precisa que esteja sendo trazido, né? Aquilo que seja uma segurança para que o mercado, além da pujança, possa propiciar todo o crescimento. E, em especial, né, a gente ter esse olhar por essas catástrofes, que hoje a gente não diz mais se vai acontecer, né, mas quando, porque elas têm se tornado cada vez mais frequentes. E a gente precisa que esses riscos sejam mitigados, que todas essas questões de mitigação de riscos
de ações que tanto os governos, né, quanto empresários podem contribuir para trazer segurança, trazer pujança e trazer, sem dúvida nenhuma, especialmente para nós, no Estado do Brasil, um elemento, né, de agregação e de que a gente possa estar contribuindo da forma que a gente puder para unir e para somar nesse processo de discussão e de evolução da parte de seguros. Obrigado. Obrigado, Azeredo. Para as suas considerações finais, governador Orlando Pessutti, por favor, passa o microfone para ele. Vamos lá. Eu e o menino de Goiás estamos preocupados, né, cara? O avião não vai esperar os 30 minutos que nós esperamos para começar o painel. O avião não espera. Então, 3 horas decola o nosso avião, 2 horas temos que estar no aeroporto. Mas eu queria aqui rapidamente fazer uma reflexão novamente com vocês. Tudo aquilo que foi dito por esse rapaz a respeito dos rios, que foi dito agora por esse rapaz, a respeito da participação, né, das seguradoras, o que disse o Alceu Moreira a respeito dos fundos garantidores, Alceu. Isso me faz rememorar um pouco da história da minha vida, né? Eu tenho 72 anos, venho de longe, não estou cansado da luta, fisicamente às vezes, mas da luta não. Mas quando o secretário da Agricultura do Paraná, nós instituímos um fundo garantidor dos empréstimos da agricultura familiar para financiar tratores, máquinas e equipamentos, e funcionou maravilhosamente bem. E hoje eu fico feliz toda vez que eu vejo uma cooperativa de crédito falando da Garante Oeste, a Garante Nordeste, a Garante Sul, que são os fundos garantidores de crédito. Tivemos a oportunidade de discutir isso exaustivamente na pandemia com a FIF Domingos, que à época estava no Sebrae Nacional, na questão dos fundos garantidores. Quando eu digo que eu venho de longe e não estou cansado, eu quero dizer que na vida eu sempre procurei pautar o meu dia a dia analisando 3 palavras: envolvimento, comprometimento e pertencimento. Eu, aos 17 anos, saí do Cabo da Enxada como trabalhador rural numa pequena propriedade de 15 hectares no pequeno município de Jardim Alegre, e cheguei à cadeira e à caneta de governador aos 57 anos, 40 anos depois. Porque não fiquei na minha vida apenas pensando em estar envolvido. Aqui no painel anterior se falou de solidariedade e empatia. E eu quero dizer que quando o Zé Antônio de Castro, quando o Wilson Pereira nos convocaram para discutir essa parceria de sairmos do tripé para um quadripé, não ficarmos cobrando apenas dos governantes, não ficarmos responsabilizando apenas o nosso segurado, ou não ficarmos apenas cobrando do corretor ou da seguradora, mas que nós juntos construíssemos o quadripé, aonde todos nós pudéssemos investir mais, prevenir mais e ter que menos indenizações pagar lá na frente. Isso tudo me faz lembrar, diante da catástrofe que tivemos, não só no Rio Grande do Sul, da música Marcas. Ontem nos deliciamos com músicas fantásticas aqui, Céu, Sol, Sul, Amor do Rio Grande do Sul, O Guri, Canto Alegretense, podiam ter cantado Querência Amada, mas que felicidade poder cantar junto o hino do Rio Grande do Sul. Sirva o nosso modelo, né, de exemplo para todo o mundo, né? E não cantou o Fundo da Grota também. O Ernesto Fagundes parece que não aprendeu o Fundo da Grota. Mas eu queria aqui dizer, por exemplo, tem a música que é o Chitãozinho Choró canta Marcas. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada alvorecer. O dia de ontem e o dia de hoje
certamente passará para a história como o alvorecer nesse contexto da vida do segurado, da vida das seguradoras, dos governos, mas principalmente de vocês, os corretores. E eu encerro recitando, porque cantando, talvez sem um acompanhamento musical não dá. A música do Almir Sater e Renato Teixeira diz que todo mundo ama, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Mas cada um de nós carregamos o dom de ser capaz e de ser feliz. Por isso que sejamos capazes de transformar o tripé num quadripé, aonde juntos possamos produzir a felicidade do povo do nosso Brasil. Obrigado, governador. Vamos passar agora direto por um Ney Dias, então, para completar aqui esse lado, para as suas considerações finais. Bom, obrigado. Eu queria ressaltar aqui, né, de colocar nesse quadripé, como a gente falou hoje aqui, tanto, a FENSEG tá, e suas associadas está plenamente engajada, motivada de trabalhar nas questões que vão levar ao nosso país, a nossa sociedade mais segura, mais justa, com melhores condições de prevenção, né? Então, eu queria colocar aqui essa equipe, esse time bastante qualificado, dados, acesso a outras bases, enfim. Queria colocar aqui e dizer que o meu mandato aqui, o mandato com os meus colegas aqui de vice-presidência e diretoria, nós estamos ávidos por trabalhar em todas as condições que vão permitir aqui a gente ter uma sociedade mais protegida a um custo que seja justo, né? E um mercado que seja atraente, que seja interessante, que tenha liberdade para que para que as seguradoras tenham mais apetite para trabalhar em cada vez mais frentes, né? Então, podem contar aqui com a FENSEG. Eu queria também aproveitar aqui para ressaltar, a gente ouviu tanto aqui de empatia, e falamos tanto aqui da atuação de vários de nós, seguradores e corretores, né, que próximos aqui de tudo que aconteceu. Mas eu queria lembrar também algumas figuras que logo ali no início, né, quando não dava ainda nem para indenizar, não dava para... porque, enfim, não reunia condições, as águas não tinham nem baixado, mas a gente, as equipes de assistência 24 horas, né, os guinchos, as vans, essa turma trabalhou de uma forma incansável, muitas vezes sem dormir, ou dormindo na boleia, né, do guincho ali. E a gente acompanhou muito de perto, né, com uma preocupação de toda a logística que às vezes não existia, né, mas eu queria ressaltar, né, ouvindo aqui todos os relatos, eu queria lembrar essas pessoas, né, que muitas delas, né, porque precisavam de uma capacidade superior ao que se reunia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente teve que trazer de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, né? E todos eles, assim, eu não tive nenhuma notícia de reclamação, enfim, todos eles trabalharam muito por isso. Então, essas pessoas, às vezes a gente não se lembra, mas elas foram muito importantes, né? Foram muito importantes, sobretudo ali logo no início. Então, é isso. Eu acho que como foi muito falado aqui, a gente tem às vezes a gente fala mais do copo meio vazio, né? Mas nós temos um país, uma sociedade com muita gente boa, com muita gente capaz, com muita gente engajada em fazer, não só aqui da região sul, mas desse país, um lugar melhor para se viver, um lugar onde a gente
possa construir uma sociedade cada vez mais justa e melhor para todos os nossos conterrâneos. Muito obrigado. Obrigado, Ney. Vamos passar direto, então, para as considerações, 2 minutos finais ali do nosso amigo presidente Joaquim Mendanha. Por favor. E o Mendanha começou a fazer seguro com 5 anos de idade, viu? 6, deputado. 6? 6. Ah, tá, então tá. Porque ele tem 38 anos, olha a idade dele. Naquele tempo lá a gente começava cedo, né? Bom, pessoal, primeiramente, mais uma vez, obrigado dessa participação aqui. Como eu disse, a gente já foi em muitos eventos, mas Panceira, Tosesco, um evento muito, muito, muito emocionante. E, como eu disse, gostei muito do painel das seguradoras aqui, vejo presença de vários aqui, isso é muito importante. E se eu pudesse deixar um recado, antes disso, eu vou falar do Ibracor. Quem quiser ainda, nós temos mais de 20 mil associados, vários, eu acho que aqui. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, ibracor.org.br, pode entrar lá, que tem todas as informações para você também se associar. E o recado que eu deixo é: invista em vocês. Invista em vocês. Trabalhem no seu potencial que vocês têm. Tudo que vocês ouviram nesses 2 dias, e a gente está ouvindo aqui, foram focados no trabalho de vocês. Então, o recado que eu deixo é: trabalhem muito, vejam o que está acontecendo, se atualizem sempre e saibam da grande importância que vocês têm dentro do setor de seguros. Mais uma vez, eu quero deixar isso muito enfatizado para vocês. Quero também convidar, o Tosesco me autorizou a fazer o jabá, né, Tosesco? Convidar todos a conhecer o nosso stand do Cicobi Crédito Seguro, a cooperativa com o DNA do corretor de seguros. Tá? Então, passem lá no stand, o nosso time está lá liderado pelo Jorge, e aí eles vão receber vocês lá. Tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigado pelo convite, Joaquim. Com certeza vamos dar uma cruzada por lá. Bem, Alexandre Leal, suas considerações finais. Obrigado, Manfera. Obrigado a todos aqui pelo debate, pela possibilidade de conversar um pouco o que a gente tem feito ali na Confederação. Eu ressalto que é importantíssimo, né, a aproximação com o poder público, não é outra coisa que a gente faz diariamente, né, todo esse debate relacionado ao seguro rural, a gente está envolvido. Acho que tem outros temas que a gente tem que estar alerta também, a gente acabou não comentando aqui, mas é algo que muito preocupa a sociedade, deveria, na verdade, preocupar a sociedade, mas que ela está exposta, a questão dos riscos cibernéticos. Isso a gente também tem que correr atrás de soluções e prover proteção para essa questão que estamos todos expostos. Então, eu acho que a realização desse evento aqui, né, pouco menos, né, de 1 ano depois de tudo que aconteceu, da prova, né, do que a sociedade, né, juntando forças, é capaz de fazer. Aqui eu não estou falando necessariamente só de seguradores e corretores de seguros, acho que a sociedade como um todo, mas o seguro nada mais é também do que a união de vários para resolver os problemas de alguns. Então, é isso que eu acho que essa mensagem, né, deixa aqui num momento muito bacana, né? Acho que ficou todo mundo aqui, tá? Né, acho que né, a foto depois você confere, mas acho que a gente conseguiu segurar as pessoas aqui, porque acho que todo mundo está com esse objetivo, né, de buscar soluções e de ampliar a proteção da nossa sociedade. Isso a gente só vai conseguir exatamente com segurador, corretor e o poder público envolvidos no debate para entregar para o cliente final o que ele precisa e o que ele anseia. Muito obrigado a todos. Mas é justificável, Alexandre, de repente não temos a plenária aqui, né, com capacidade esgotada de ouvintes. É que nós temos a concorrência aqui que é um pouco desleal aqui, que são os estandes das seguradoras. Então, são 42 apoiadores que o Brasilsul tem nesse congresso aqui, aos quais eu peço uma salva de palmas de agradecimento. E finalizamos
vou pedir agora, então, os 2 minutos finais, e que não se multiplique muito, ao nosso presidente Armando Virgílio. E se quiser fazer uso do púlpito, fique bem à vontade. Sendo uma pessoa muito experimentada, vou usar de uma máxima lá do nosso estado de Goiás, que já era muito dito pelo meu avô. Filho, quando for falar de público, fale de pé para ser visto, fale alto para ser ouvido, fale pouco para ser aplaudido. Eu só assumo compromisso com os 2 primeiros itens. E tive a oportunidade de cronometrar todos os brilhantes oradores, vi que cada um usou só 1 minuto. Portanto, eu tenho um saldo que eu deveria utilizar com tranquilidade. Mas olha só, haviam me pedido para falar principalmente sobre a nova legislação que recentemente foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada, e nós estamos falando principalmente da Lei 15.040, da Lei de Contratos Seguros, importantíssimas. Eu vou pular a Lei 15.040, até porque ela começa a vigorar apenas em dezembro, então ela tem um prazo para adaptação, e nós também vamos fazer um evento, a reedição de um evento já consagrado, do Conexão Futuro Seguro, que já reuniu mais de 30 e tantos mil corretores de seguros, no dia 14 de maio. E um dos temas será a Lei 15.040, já aproveito para convidar todos, é um evento híbrido, ele é tanto presencial, vai ser em São Paulo, quanto online, e além da Lei 15.040, nós vamos dissecar também alguns outros temas, principalmente esse que eu quero falar aqui com vocês, que é a perspectiva de, infelizmente, estar nascendo um novo mercado marginal, só que agora é digital. Nós nos esforçamos tanto durante vários anos para poder encaminhar o disciplinamento, a regulamentação de um mercado que vinha crescendo, que inexoravelmente não tinha mais como ser negado ou evitado, que é o das associações de proteção veicular, e aí a gente consegue aprovar a Lei Complementar 213, sancionada agora em janeiro desse ano. A Lei Complementar 213, ela traz, então, e é bom que todos entendam, né? Eu vejo, às vezes, alguns corretores comentando, Panceira, mas vocês regulamentaram lá as associações de proteção veicular? Sim! Não tinha outro caminho. Algumas anoiteciam, não amanhecia, não cumpriam com as suas obrigações e não tinha proteção para o consumidor. Então, o que nós fizemos? Obviamente, trazer para a luz de um regramento, de um disciplinamento, do cumprimento das obrigações, né? Mas, enfim, a Lei Complementar 213, ela não cria só um mercado novo. Ela é a maior reforma, junto com a 15.040, do setor de seguros dos últimos 60 anos. E é bom que todos possam realmente observá-la. E a Lei Complementar 213, apenas para pular essa fase, ela recebeu um amplo apoio dentro do Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, ela foi aprovada por 439 deputados, somente 3 votaram contra, 3 do PSOL. Eu acho que eles não sabem o que eles votaram contra até agora. Mas partidos de todas as colorações políticas, da esquerda à direita, aprovaram essa lei. Isso não é à toa, deputado pode me conferir, é raro uma matéria que recebe um apoiamento tão grande. No Senado, foi por unanimidade, todos os senadores de todos os partidos aprovaram essa lei. Mas ela teve mais apoio, ela teve o apoio do governo, do Ministério da Fazenda, da SUSEP, ela teve apoio da FENACOR, sim, até porque o projeto é do deputado Lucas Virgílio, ora pois. O autor do projeto é o ex-deputado Lucas Virgílio. Teve o apoio da CNSEG, teve o apoio da OCB. Então, espera aí. Aí alguns falam, poxa, é isso mesmo, e acredito que a Lei Complementar 213, né, com esse apoio todo, ela se constitui numa grande oportunidade para todos,
principalmente para os corretores de seguros. Óbvio, para aqueles corretores de seguros que quiserem. Ninguém é obrigado a vir para esse novo tipo de operação. Mas, se vier, tem pelo menos uma perspectiva, ainda falta a regulamentação infralegal, ela vai começar a ser discutida agora, né, e nós vamos participar, a FENACOR já foi convidada, o superintendente da SUSEP já nos chamou para uma primeira reunião para falar sobre isso, com todos os coordenadores lá que integram o grupo de trabalho, e nós vamos estar participando ativamente, né, e acredito que a CNSEG também cumprirá com esse papel. Mas, posto é que hoje são mais de 4.000 associações de proteção veicular, e aí realmente não tinha como não se fazer nada. O pior cenário era deixar do jeito que estava. Certo? Então, é bom que todos compreendam isso, e aí nós vamos estar falando sobre isso nesse evento do dia 14 de maio com maior propriedade também. E eu quero falar agora, para poder encerrar, Panceira, sobre esse alto risco do nascedouro de um mercado marginal digital. Há pouco tempo atrás, no final do mês de fevereiro, a FENACOR fez uma denúncia contra a Love Seguros, que não existe. Love Seguros não existe. É fake news. Fizemos agora uma outra denúncia contra uma outra dessas, digamos, empresas que surgem indo na esteira do disruptivo. Não, amiga, aqui nós fomos, foi uma resposta que eu ouvi de um executivo lá dessa Love. Disruptivo alto lá. Não existe jeito certo de fazer coisa errada. Eu aprendi isso na vida. Então, mercado regulado, você pode ser disruptivo, a modernidade, a inovação é muito bem-vinda, desde que se cumpram as regras, desde que se cumpra a legislação. E eles não estavam cumprindo. Então, o Love Seguros não existe. O que existe é uma representação que eles fazem, inclusive de forma escamoteada, de uma empresa do Sandbox regulatório, que é um projeto experimental, uma empresa que tem um capital de R$1.300.000, com autorização precária e provisória que expira em março do ano que vem, que, portanto, só pode assumir riscos, a retenção de risco tem que ser de riscos de baixo valor, e faz-se uma propaganda massiva, utilizando-se, e aí é o grande perigo, né? Influenciadores poderosos, que somados têm mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, e enganando as pessoas. E é isso que a gente tem que prestar atenção, porque foram anos e anos combatendo as associações de proteção veicular, e nós não podemos deixar nascer, veja aqui, grandes seguradores, Ivan Gontijo, Paulo Kakinoff, Eduardo Folk, a Érica, vários, o Dalry, enfim, o Goldman, que representou aqui a Tóquio. É necessário que haja uma ação sinérgica. A FENACOR cumpriu com esse papel, na verdade fez 2 denúncias. Fez a primeira denúncia, conseguimos uma medida cautelar da SUSEP, suspendendo todas as atividades de LOV e de LTI. Eles são muito ousados. O CEO desta empresa gravou um vídeo, a decisão foi de sexta-feira, ele grava um vídeo na segunda-feira dizendo o seguinte: executivos da LOV, continuem prospectando. A empresa está normalmente. Ora, pois, ela está suspensa, não tem atividade. A FENACOR fez uma nova denúncia, a SUSEP deu um pronto atendimento, acatando essa nova denúncia, determinando novamente a suspensão de tudo, a colocação no site que eles não podem comercializar, que eles estão suspensos, e agora vão ter que se regularizar. Nós não somos contra. Se conseguirem se regularizar, são bem-vindos no mercado, mas dentro das regras. E aí, eu acredito que isso vai necessitar de uma atenção de todos nós, tá certo? Aos líderes e às instituições, não é permitido fazer só o simples ou o que é conveniente. Tem que fazer o que precisa ser feito. Então, é necessário que, e a nós também,
não nos é dado o luxo de falar o que as pessoas gostariam de ouvir. Nós temos que falar o que precisa ser dito, né? Então, seguro é coisa séria. E é assim que tem que ser visto, e é assim que tem que ser tratado, e é assim que nós vamos continuar agindo. Era isso, então. Obrigado pelos meus 2 minutos. Parabéns por esse grande evento. Muito obrigado por tudo e fiquem com Deus. Agradecemos, então, a composição desse painel que nos abrilhantaram aqui com seus depoimentos muito importantes, que contribuíram decisivamente aqui para agregar valores para o nosso Congresso. Eu queria deixar uma lembrança do nosso evento do Brasilsul para cada um dos nossos palestrantes aqui hoje, nesse painel, e também fazer um registro em seguida aqui com uma foto para ficar para a posteridade. Está aqui. Vou pedir para... Pode deixar para cada um, por favor. Obrigado. Esse aqui é o símbolo nosso aqui do Rio Grande do Sul, que é o laçador. Para deixar num estande. Olha só. Que é... bem feito para ti, que é do modelito aqui do Paixão Cortes, pessoal. Olha aqui, o paranaense sabe que o Paixão Cortes era de vacaria.